Muito boa tarde a todos aqueles que nos ouvem através dos 104.5 da Rádio Voz da Planície de Beja, através da nossa emissão online e, é claro, através do Facebook da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo. Damos início à quarta Fênix Talk. Hoje viemos para o ar livre. Aproveitámos esta oportunidade de vir até Santana de Cambas, no concelho de Mértola. Temos por trás o edifício da Junta de Freguesia e estamos nesta parte relevada, ao ar livre, a fazer também ele um programa diferente, até porque vamos falar de hortas, vamos falar de tudo aquilo que é terra, que faz parte dos produtos da terra, portanto o cenário também não podia ser o melhor, aquele que foi escolhido para esta conversa. Boa tarde, João Cascalheira. Encontramos-nos já na quarta Fênix Talk, aqui no concelho de Mértola, Santana de Cambas. Há um projeto muito curioso que aqui está, que é a cozinha da avó. Podemos vê-lo aqui também neste painel, para quem nos acompanha através do Facebook. E é um projeto muito particular, mais um que foi apoiado pela Portugal Inovação Social, mais um projeto que vai ser certamente bem sucedido, mas vamos ter a oportunidade de falar dele aqui nesta conversa. Boa tarde, João Cascalheira. Damos início a mais uma conversa, vamos apresentar também o painel. Boa tarde. Ora, boa tarde. Sim, hoje viemos até Mértola para apresentar um dos projetos que foram aprovados no último aviso de abertura das parcerias para o impacto. É um projeto que nos é muito querido na incubadora, porque penso que a temática e aquilo que aborda é muito importante nos dias de hoje. Cada vez mais é importante nós nos centrarmos em duas coisas. Primeiro, numa gestão sustentável. Segundo, promoção de cadeias curtas. E penso que este projeto, a Cozinha da Avó, é fundamental para que se perceba que nós conseguimos nos nossos territórios criar redes alimentares sustentáveis, cadeias curtas. Isto significa que nós podemos reduzir aquilo que é o impacto que a nossa alimentação causa ao nível ambiental. Portanto, conseguindo que essa alimentação seja mais saudável, biológica, e irmos àquilo que é mais nosso, a cozinha mediterrânica, aquilo que nós nos habituámos a comer desde pequenos e conhecemos, e que hoje em dia... A dieta mediterrânica, que é património da humanidade, portanto. E, portanto, o que nós conseguimos aqui neste projeto, e que é muito interessante, e depois com certeza que será apresentado, é algo que não é comum vermos em projetos de inovação social, a questão alimentar. Mas realmente percebemos como ela pode ser importante e como ela pode ser impactante, porque realmente quando nós vamos para territórios como este, onde estamos, são territórios com problemas demográficos gravíssimos ao nível das perdas populacionais, nós percebemos que estes projetos de inovação social ainda são mais importantes. Portanto, quando nós falamos que o território tem que saber aproveitar e tem que saber viver estes projetos, é realmente aqui um exemplo. Este projeto da Casa do Povo de Santana de Cambas é um exemplo daquilo que são daquilo que é o bom aproveitamento de fundos comunitários. Estamos num território com baixa densidade, estamos num território onde é necessário fixar a população, estamos num território onde é necessário criar emprego, estamos num território onde é necessário valorizar aquilo que é endógeno e, portanto, nesse sentido, o projeto da Cozinha da Avó é um projeto que nos lança bases para um futuro melhor e mais sustentável. E, portanto, eu penso que isso será muito, 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 muito importante para o sucesso deste projeto, não é? E, portanto, todos os convidados que temos aqui e todas as pessoas que estão a trabalhar no sucesso deste projeto conseguirão bons resultados e impactos, e conseguirão uma coisa mais importante, não é? Que é criar aqui bases, fundações, para que nós consigamos relançar aquilo a que nós chamamos o interior e que se consiga resolver estas problemáticas que são tão específicas, que são tão difíceis de ultrapassar. E este projeto também nos lança essa acha de esperança, e eu espero muito sinceramente que seja um sucesso, como estou certo que vai ser. Foi na sua elaboração e será na sua execução.
Todos os projetos que são aprovados pelo Portugal Inovação Social têm alguns pressupostos, algumas regras, têm um investidor social, têm um promotor, temos aqui também um coordenador do projeto, já teremos a oportunidade de falar com ele mais à frente, mas agora vamos apresentar a Rosinda Pimenta, vereadora da Câmara de Mértola, está aqui em representação do investidor social deste projeto, a Cozinha da Avó. Como é que a Câmara de Mértola viu este projeto? Eu sei que ele está inserido num contexto um pouco mais alargado, portanto ele é apenas uma parte de uma estratégia que a Câmara de Mértola está a pensar para os territórios de baixa densidade, recordo, não é? Estamos num território de interior e de baixa densidade. Boa tarde, Rosinda, seja bem-vinda. Boa tarde a todos e a quem também nos está a ouvir. De facto, este é um projeto que está inserido numa estratégia local, mas obviamente que bebe daquilo que são preocupações globais. Nós estamos num território que é, como já aqui foi dito, pouco povoado, portanto, com uma densidade populacional muito, muito baixa. Nós temos entre 5 a 4 habitantes por quilómetro quadrado e um território também com uma população muito envelhecida, cerca de 35% dessa população tem mais de 65 anos. E, portanto, é um território que tem estas características e que, associado a estas características, tem também problemas depois estruturais. E quando há pouco falava em problemas locais e problemas globais, é um território que é altamente vulnerável a esta questão que se fala das alterações climáticas. Nós estamos num território onde chove pouco, onde o solo é pouco fértil, onde as temperaturas são muito elevadas e onde a atividade é difícil e, portanto, é um território particularmente difícil nesse sentido. E, por isso, também um território que está em risco de desertificação humana e física. E, portanto, perante estes problemas que são estruturantes, nós podíamos ficar paralisados, ou então podíamos agir. E, no fundo, esta estratégia que está em curso é uma estratégia de continuidade, mas é uma estratégia que nós designamos de Mértola como um laboratório para o futuro e que tem vários projetos, várias iniciativas, mas que, no fundo, pensa o território como um espaço de ensaio, de experimentação, de discussão, de ação, de soluções inovadoras para estes problemas que são estruturantes. E quando falamos em soluções inovadoras, não estamos a falar em megaprojetos, mas também estamos a falar em pequenas ações. Estamos a falar, por exemplo, no projeto das hortas floresta que temos nas escolas primárias, que são nichos daquilo que pode ser um projeto de agrofloresta, mas que no fundo estamos a capacitar as crianças para esse tipo de conceito e da importância que é proteger o solo e de cobrir o solo com árvores e com uma biodiversidade que é fundamental. Falamos em projetos como o À Noite no Mercado, que no fundo reunimos pessoas nos mercados à noite para falar de alimentação, porque a alimentação está na base de muitas das decisões que tomamos no dia a dia e essas decisões têm impactos naquilo que são depois os projetos mais estruturantes de produção e as formas de produção que são aplicadas a nível local e global e, portanto, é um conjunto de iniciativas onde este projeto da Cozinha da Avó se integra. E é um projeto que surge de um trabalho, como eu digo, de continuidade, de discussão entre vários parceiros, nomeadamente a própria Casa do Povo, que já estava integrada nestas ações que tínhamos vindo a desenvolver em torno da questão da alimentação, da forma como nos alimentamos, na forma como produzimos o alimento, na forma como consumimos, o que compramos. E às vezes fazemos-lo de forma displicente, despreocupada, desvalorizando aquilo que é o alimento, porque ele é abundante, porque vivemos numa sociedade de consumo em que o alimento deixa de estar muito, pelo menos na nossa concepção, deixa de estar na horta para estar na prateleira de supermercado e, portanto, houve quase que um desligar afetivo entre as pessoas e o alimento, porque ele é abundante, vivemos felizmente nessa época, pelo menos aqui onde estamos. Mas se pensarmos, é um elemento cada vez mais escasso e, portanto, no meio de todas estas discussões surge esta ideia inovadora de pensarmos a alimentação como algo que pode ser tratado num projeto de inovação social,
pensado em recuperar tradições, mas também em projetar essas transições para soluções de alimentação mais sustentáveis no futuro. E este projeto integra o projeto da rede alimentar de Mértola e, portanto, é um projeto de continuidade que, obviamente, a Casa do Povo candidatou e que nós tínhamos todo o interesse em apoiar, porque ele faz parte de uma estratégia que não é só da Casa do Povo, é de um território e de uma comunidade. E já que falamos, há pouco a vereadora Rosinda referiu, não se trata de um megaprojeto, mas para um território com esta dimensão, estamos a falar de Santana de Cambas, não é um megaprojeto, mas é quase, porque envolve todas as pessoas nesta cozinha da avó. Boa tarde, Rui Colasso, aqui em representação da IPSS da Casa do Povo de Santana de Cambas, também é Presidente da Junta. Com certeza que é fácil por um promotor, neste caso foi esta IPSS, pensar um projeto que envolve toda a comunidade. Era esse o pressuposto também. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade que nos dão de estar aqui e de explicar um pouco o que é este projeto A Cozinha da Avó. Para nós, Casa do Povo Santana de Cambas, e para a comunidade daqui, é importantíssimo, porque este projeto nós temos-lo, vivemos-lo e sentimos-lo como sendo um projeto de recriação e de esperança. Recriação porque nós não vamos inventar nada, vamos tentar recriar aquilo que se foi perdendo ao longo dos tempos, com a modernização, com mudar o sistema de vida das pessoas, que são as hortas. Aqui ainda há pessoas que têm hortas, eu próprio tenho uma, mas vai-se notando nas crianças e nos jovens esse desligamento à terra e nós, apercebendo-nos disso, tentamos mudar isso, então tentamos recriar esse tipo de coisas para que as pessoas, os jovens, as crianças se apercebam que é na horta, é na terra que as coisas se criam, as coisas boas vêm a maior parte das coisas boas vêm da terra, vêm da horta e é isso uma das coisas boas que nós cá temos. Isto, ao fim e ao cabo, é um projeto que passa de mais velhos para mais novos. Estamos a falar de uma proposta intergeracional, não é? Um saber fazer que se transmite. É verdade, é um saber fazer que queremos que se transmita das pessoas mais velhas, que são pessoas que estavam habituadas e que ainda têm hortas, para as pessoas, para as crianças, para as pessoas, para os jovens e para os menos jovens também, porque isto abrange toda a sociedade. Toda a comunidade de Santana de Cambas está envolvida neste projeto e depois, como lhe dizia há pouco, é um projeto de recriação e de esperança, porque nós, é neste sentido, temos esperança de que isto realmente nos vai ajudar nos hábitos alimentares e para nos ajudar nos hábitos alimentares temos que ter a concepção de como é que as coisas se produzem e como é que se produzem bem. Quando é que se semeiam, quando é que se devem apanhar, como é que se devem confeccionar? Tudo obedece a regras, a horta, a plantação das coisas. Na época de vida. Tem tudo a ver com a lua, tem tudo a ver com comermos as coisas na altura que se devem comer, para que a alimentação seja o mais saudável possível. E isso é importantíssimo. E depois, para a Casa do Povo Santana de Cambas, ainda mais importante, porque nós nós vivemos para as pessoas, né? Nós existimos porque queremos servir as pessoas e os nossos associados e a comunidade em geral. E como é que foi envolver a comunidade nisto? Foi fácil, foi muito primeira, fácil. As pessoas estão a desejar que se comece já no terreno. Já se começou, mas se começa já a plantar, há voluntários, pessoas com 70 anos, com 60 anos, 70 anos que querem ir ajudar a plantar. A alegria que lhes foi dada a poder, não é? É importantíssimo. A cavar a terra, a terra já foi cultivada. Falamos numa horta aqui em Santana de Cambas, que é a Horta do Combral, uma horta emblemática, que já deu, foi uma horta que tem centenas de anos, deu muito trabalho aqui a muita gente. Havia pessoas que viviam lá, porque antes não havia os supermercados nem como a gente conhece hoje, nem de maneira nenhuma, né? E então essa horta é emblemática, é uma terra boa, tem muita água, tem duas noras antigas do tempo dos romanos. Portanto, e nós quisemos aproveitar isso. E depois temos o proprietário da horta, que
que nos quis ajudar, que nós falamos com ele e ele teve logo a abertura total para isso, que é o Sr. José Manuel Braizinha Sebastião. A ele devemos esse importantíssimo apoio, porque sem esse apoio era quase impossível recriarmos, daí também a palavra recriação, porque vamos dar vida àquela horta, uma horta que deu vida a muita gente. Diga-me só uma coisa, o projeto divide-se, as instalações onde o projeto vai decorrer são na Casa do Povo. No Salão de Festas da Casa do aqui Povo. temos a Junta de Freguesia por trás, como eu referi há pouco, mas a Casa do Povo é um pouco mais acima. É lá que está a cozinha. É no Salão de Festas da Casa do Povo, onde está uma cozinha que está instalada já há onde vão ser alguns feitos anos. aqui os workshops, não é? A academia. O restaurante, sim, o local food, onde vai haver muitas iniciativas, que penso que ali Vamos sabê-la já. O técnico será mais apropriado para explicar. Nós estamos cá para tudo o que seja necessário e estamos envolvidos, e a comunidade está envolvidíssima neste projeto. E vamos dar as boas-vindas agora ao António Matos, é o coordenador do projeto, é ele que cabe agora de alguma forma operacionalizar isto tudo. Sei que estão 5 fases previstas, vamos conhecê-las. Boa tarde, seja também bem-vindo. Olá, muito boa tarde, obrigadíssimo pelo convite e obrigado a quem nos acompanha. Mais do que 5 fases, estamos sobretudo a falar de 5 vetores de atuação que vão ser muito importantes e vão ser muitas das vezes simultâneos, ou seja, que vão decorrer todos em simultâneo. Por um lado, salientar aquilo que já foi dito, que tem a ver com o caráter comunitário e esta importância de diálogo intergeracional que ainda há pouco salientava, que é mesmo muito importante e que só assim faz sentido em termos de participação de toda a comunidade. Depois, os 5 fatores começam desde logo com a preocupação de sensibilizar para uma alimentação sustentável, de caráter local, sazonal e justo, e isso tem muito que ver também com a sensibilização para um consumo, como já foi dito, um consumo e a produção de alimentos de forma sustentável. Como é que nós vamos fazer isto? Por um lado, do ponto de vista da própria produção, vamos ativar 2 hortas, uma delas a do Combral, que tem este referencial emocional que o Rui acabou de salientar. Não é? Exatamente, que o Rui acaba de salientar. É muitíssimo importante para esta comunidade ver reativada este símbolo também aqui da terra. E nestas hortas, portanto, reativar 2 hortas e trabalhar em conjunto com outras hortas que já existem no concelho para numa abordagem de agricultura regenerativa, ou seja, de espelho de boas práticas agrícolas que sejam convenientes ao território, à saúde, à qualidade do alimento que é produzido, etc. Depois vamos também, num segundo vetor, introduzir o lado da inovação. Estávamos há pouco a falar e foi mencionado a questão muitíssimo importante da base enfim, do legado cultural e gastronómico que existe na terra e que é muito importante não só recolher, garantir que essa memória não é perdida junto dos mais antigos, mas também introduzir inovação como, desde logo, com profissionais de cozinha especializados, portanto chefes, e por outro lado com cuidados significativos e contemporâneos, diria, de segurança alimentar e do ponto de vista nutricional. E portanto, no laboratório de cozinha vamos ver uma reinterpretação da tradição com elementos de inovação que têm que ver muitas vezes com a tentativa de adaptar receitas típicas que porventura já estejam mais esquecidas ou desaparecidas, ou outras que ainda que façam parte podem ser, por exemplo, para crianças menos apetecíveis, e tentar reinterpretá-las com a ajuda destes profissionais, torná-las mais apetecíveis, mais de acordo com o paladar contemporâneo, por exemplo, mas
e de igual modo fazer exercícios de adequação, por exemplo, nutricional de uma determinada refeição a um público sénior, por exemplo. Este laboratório é fundamental porque toda a produção que será retirada das hortas será não apenas para alimentar as ações do projeto, mas esperamos que a médio prazo alimente não só escolas, como instituições de cariz social, e daí esta importância. Estamos a falar, quando falamos dessa questão do garantir a alimentação, estamos a fazer refeições para as escolas, para almoços, para Exatamente. as IPSS, é disso que está a falar, certo? Diário, cotidiano das cantinas que servem este tipo de instituição. Depois, um terceiro vetor tem a ver com a educação, e aqui entra a Academia de Cozinha, que tem diferentes tipologias de formação, de workshops, que vão servir diferentes públicos, desde logo o público infantil, infanto-juvenil, diria, depois os pais, os educadores, também a comunidade em geral, e a médio prazo temos prevista também intervenção junto dos empresários da restauração, com diferentes temas e com a participação de especialistas escolhidos ao momento e de acordo com o tema em causa, para garantir que existe conhecimento válido e atualizado sobre a temática que está a ser abordada numa determinada formação, que obviamente terá sempre a relação com os temas do projeto. Depois temos ainda o restaurante pop-up, que numa primeira iniciativa decorrerá em Santana de Cambas. Será, no fundo, a cereja no topo do bolo, diria, o momento primordial de contacto da comunidade com o projeto, em que uma avó ou um avô vai ser o protagonista, vai proporcionar uma refeição à comunidade inteira e permitir, no fundo, este contacto também intergeracional de que falávamos há pouco. Depois existe este restaurante, espera-se que se torne itinerante uma vez a ideia tornada sólida, digamos assim. Depois existe um quinto vetor que tem que ver com a comunicação. Estamos a fazer um esforço grande, iniciar e vamos manter um esforço grande de comunicação do projeto, não só a nível da comunicação em termos de contacto físico com a comunidade. É muito importante realçar que este contexto de pandemia veio trazer aqui novas necessidades de sermos criativos, mas é muito importante salientar que este projeto vive deste contacto e que queremos, dentro de todas as cautelas que hoje são exigíveis, continuar a fazer, não cair na tentação do isolamento. Não será um projeto para se esgotar no tempo que está previsto, é para ter continuidade? Não, é um projeto de continuidade, e mesmo para se fazer também no contexto de pandemia, dentro das circunstâncias que for possível fazer, e que toda a gente compreenderá que algumas adaptações terão que ser feitas. Mas ainda em termos de comunicação, depois vem a parte digital, que é fundamental. Desde já deixo o convite aos nossos ouvintes para visitarem o site, para compreenderem um pouco mais detalhadamente o projeto, www.acozinhadavó.pt, e as redes sociais. A Casa do Povo, enquanto entidade promotora, está presente no Facebook e no Instagram. Temos 2 páginas em cada uma página em cada uma das redes, por isso deixo o convite e venham seguir-nos e venham conhecer-nos. Nós já espreitamos e já vimos que está muito interessante. Está sobretudo muito bonito e bastante informativo. Muito apelativo também, sim. Não é? Fica aqui o convite. Voltamos ao Rui Colasso, agora para sabermos aqui um pouco melhor o que é esta Casa do Povo. Não é muito comum termos uma IPSS associada a uma Casa do Povo. Será que esta Casa do Povo tem particularidades também elas diferentes? Estamos a falar de um território também com particularidades muito específicas. Casa do Povo é esta que se mete num projeto como este e que tem uma IPSS associada? A Casa do Povo Santana de Cambas é de pelo menos 1937. Digo pelo menos porque, com toda a certeza, é bem mais antiga, porque nós temos um quadro ali na sede da Casa do Povo, onde está que
que tem data de 1937, onde o Ministro da Previdência e Segurança Social, penso que será assim, assinou um despacho a alterar os estatutos, a aprovar a alteração de estatutos. Portanto, tinha de ser anterior a 1937. Pronto, depois teve as casas de povo tiveram o papel que a Segurança Social tem hoje, não direi em toda a sua plenitude, mas era assim. Depois, a seguir ao 25 de Abril, um pouco depois, as casas de povo entraram em decadência, veio a Segurança Social, e esta Casa de Povo funcionou como Casa de Povo até 1980 e qualquer coisa. Depois houve ali um interregno, e em 2000 as instalações estavam degradadas, o Estado não queria saber disto para nada, e a comunidade de Santana de Cambas jogou mãos à obra, tanto no Salão de Festas, que é mais conhecido pelo Grêmio, como a sede Casa de Povo. A comunidade jogou mãos à obra, e com o apoio da Junta de Freguesia e muito em especial da Câmara Municipal de Mértola, fizemos as obras voluntárias. As pessoas fomos fazendo, deitámos os telhados abaixo, picámos paredes, rebocámos, colocámos os telhados. A Câmara Municipal ajudou a comprar muito desses materiais, e a população com festas, com feiras, com rifas, fomos comprando as outras coisas, outros equipamentos, e hoje está instalada e a servir a população já desde 2004 na sua plenitude. E depois a Casa de Povo, este nome Cozinha da Avó, tem mesmo o nome de Cozinha da Avó, porque a cozinheira principal, permanente, era uma avó. E é avó. E é avó. E é avó. É a senhora que confecciona ali as refeições. Portanto, e é avó. Não seja mesmo. avó de muitos, é assim que é tratada, não é? Exatamente, mas ela é avó. É avó de um netinho. E isto é um projeto para continuar, é um projeto que não se vai ficar pelos 2 anos. A comunidade está tão interessada, a Casa de Povo está tão envolvida nisto, que nós estamos conscientes que isto não vai durar 2 anos, isto vai durar à vida. Isto é para continuar, porque são coisas que realmente nos preocupam, são coisas que nos fazem falta, e a alimentação é a base da nossa vida. Então, e cozinhados, assim, uma outra receita que a avó faz? E que aqui vai ser... Faz tudo tão bem, desde o cozido de grão, amigas, isso é tudo. Há algum prato tudo. típico aqui de Santana de Cambas que vai fazer parte dessa... Os pratos típicos daqui são os pratos os típicos do nosso Alentejo, que é tudo muito bom, e é isto que nós queremos que se mantenha vivo. Fazer as coisas melhor, com melhores alimentos, porque isto vai nos dar saúde, vai nos dar vida, e as nossas crianças e os nossos avós, os nossos pais são pessoas que nós queremos muito, e isto leva-nos a todo este interesse da comunidade toda, não só das instituições, a estar envolvidos nisto a 1000%. Estamos a falar assim, em traços largos, o mais novo e o mais velho que participa neste projeto, desde a criança até ao... Temos crianças com 6 anos a participar neste projeto, e depois temos pessoas com 80 e muitos anos para nos dar receitas, que já falámos com algumas pessoas, dispostas a dar receitas, como se faz as coisas antigamente, como se faziam as coisas quando as coisas vinham da horta, quando os produtos eram confeccionados aí, quando não se tinha que ir buscar produtos ao supermercado. Hoje é muito fácil, vamos ao supermercado, escolhemos aquilo que queremos trazer e compramos aquilo que nos querem vender, claro. Aquilo que a publicidade nos faz, nos leva a comprar. E antes não havia nada disso, as coisas eram feitas no tempo. Comia-se o melão no tempo do melão, comia-se o tomate no tempo do tomate, e hoje há melão um ano inteiro e há tomate um ano inteiro, e assim é a nossa saúde e os problemas graves de saúde. Costuma-se dizer que a natureza é sábia, não é? Por algum motivo nos dava o melão naquela época e não noutra qualquer. Ora, está, é isso mesmo. Por um território como este, para além de recuperar tradições, recuperar aquilo que é nosso, aquilo que é tão conhecido de todos, mas que às vezes também nos passa ao lado, esquecemos um pouco, com estas facilidades, como o Rui Colasso estava aqui a referir, é importante um projeto desta natureza, e volto a si, António Matos, porque também cria trabalho, também cria emprego, e a desertificação dos territórios também se resolve dessa forma, arranjando projetos
que alavancam aquilo que é de melhor, aquilo que é nosso, que é endógeno, mas também cria a riqueza do trabalho, que muita falta faz. Sem dúvida nenhuma, e um projeto como este, e nesse sentido também é muito importante reforçar e incentivar candidaturas a este tipo de investimento, porque um projeto como este traz imensa capacitação a uma IPSS, como neste caso a Casa do Povo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Não só traz a necessidade de aprender a fazer, de aprender a gerir todo um projeto como este, como depois traz também, e os constrangimentos obviamente sabemos são grandes do ponto de vista financeiro, no cotidiano de uma instituição como estas, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista dos recursos humanos, e portanto traz também, uma vez aprovado, a possibilidade de trazer conhecimento, trazer novos contextos para o contexto local, e isso tudo é um grande enriquecimento. Este projeto em concreto, além de dois chefes de cozinha que já estão identificados na comunidade, traz também o nutricionista, um acompanhamento agrícola também especializado, portanto estamos a falar de conhecimento científico, perdão, e traz ainda 2 hortelãos que também foram identificados na comunidade, e traz uma animadora e depois as funções de coordenação. E, portanto, há de repente uma dinâmica à volta da própria instituição que um projeto como este, a médio e longo prazo, tem o grande benefício de criar capacidade dentro da organização, ou seja, desenvolve-se imensa autonomia da organização, prepara-se a organização para momentos futuros semelhantes a este, e portanto vale a pena o esforço. E obviamente este projeto, a Cozinha da Avó, no momento da candidatura contou muito com a ajuda da Câmara Municipal, mas nesse sentido também vale a pena reforçar que encontrar parceiros em termos de investidor social com capacidade, esse torna o momento da própria candidatura um momento de aprendizagem e de capacitação de organismos mais pequenos como uma IPSS, e neste caso a Casa do Povo. Fica aqui a prova de que estas instituições mais pequenas também são capazes de fazer projetos e de os colocar em prática. Esse é o meu no fundo era o remate da minha elaboração, era mesmo esse, não é? Por favor, vamos retirar qualquer complexo em relação a uma entidade pequena, porque com certeza é capaz e com certeza que o projeto é viável, promovido por uma instituição pequena, sem dúvida. Que também, de alguma forma, tem aqui a parceria da Câmara Municipal de Mértola, que também ajuda neste processo. Sem dúvida que sim. E voltamos à Rosinda. É um projeto que faz parte de uma estratégia mais global, como estava a referir há pouco, mas também não deixa de ser curioso ser um projeto desta natureza que aposta no que é endógeno, numa autarquia que também tem no seu território a introdução de projetos muito diferentes e alternativos, a apostar nas questões ambientais, como o João Cascalheira falava há pouco, e naquilo que a terra produz. É também uma estratégia da Câmara de Mértola partir por aí, é por aí que passa o futuro? Sim, sempre foi, portanto é uma estratégia de continuidade a esse nível, no fundo é olhar para o território, ver os recursos que temos disponíveis e haver uma preocupação primeira da sua conservação e salvaguarda e portanto quando estamos a falar aqui, por exemplo, da produção agrícola e na produção afeta a estas hortas, quando falamos em agricultura regenerativa, falamos numa prática agrícola que proteja o solo, que permita também uma melhor gestão da pouca água que temos e que nesta prática incorpore nesse solo e com a água incorpore mais valias, portanto não ser uma prática que seja apenas extrativa. E, portanto, estamos não só a conservar, a salvaguardar esses recursos, mas depois estamos também a valorizá-los. A valorizá-los desta forma, de uma forma muito genuína e próxima. Neste caso estamos a falar de agricultura e de hortas e de alimentação,
mas também podemos falar de turismo, podemos falar da salvaguarda de outros produtos e de outras áreas que são obviamente fundamentais e que elencam exatamente naquilo que nós temos aqui em presença, na sua conservação, salvaguarda e depois na sua projeção para o futuro em projetos de valorização, sempre com esta base de sustentabilidade. Aqui, este caso, como disse, está integrado numa estratégia maior, uma estratégia que acredita que é possível aumentar a capacidade de produção de alimento local, reativando um conjunto de hortas que já existiam, portanto nós não estamos a criar novas áreas de hortas, todas as pequenas povoações tinham uma cintura hortícola. Esta aqui de Santana tinha a horta do Combral, que é enorme, nós vamos apenas ativar uma pequenina parcela, mas ela era enorme, e obviamente quando pensamos nisso, e havendo já a disponibilidade do próprio proprietário, há margem de progressão, e portanto aqui estamos também a ensaiar um projeto que depois pode garantir outro tipo de sustentabilidade à Casa do Povo, porque há pouco falava-se na produção de alimento, primeiro num contexto de projeto e num contexto de cantina da Casa do Povo, mas há outras hortas que já estão a ser ativadas, nomeadamente a horta da Santa Casa da Misericórdia, a horta do Centro Social de Morianes e também de Montes Altos, que também vão incorporar esta rede, a horta da Malhadinha, portanto há um conjunto já de produtores que estão a trabalhar nesse sentido e nós queremos aumentar esse número de hortas e de produção. Sempre assente que não estamos a inovar coisíssima nenhuma, nós estamos a reativar, estamos a reativar aquilo que era uma estratégia de subsistência de um território em outros tempos em que de facto as coisas não estavam disponíveis como agora estão, de forma também positiva, é claro, não estamos no modelo contra a modernidade que estamos a viver, nada disso, apenas apostamos em tentar aumentar a capacidade produtiva e aumentar também no fundo a soberania alimentar dos territórios, porque se produzirmos localmente, não só estamos a produzir localmente e melhor, portanto salvaguardando esses recursos, água, sol, vegetação, coberto vegetal, proteger o sol, ter mais árvores, etc., estamos também a produzir alimentos mais saudáveis, mas estamos também a criar aqui uma pequena dinâmica económica que num território como o Mértola pode atingir, no fundo, recursos e mais-valias significativas. E, de facto, se nós somos poucos, se somos 6.000 e tal, é possível alimentar 6.000 e tal pessoas, não é? Portanto, não é uma utopia o que estamos aqui a falar. É claro que, para isso, todos nós temos que pensar os nossos hábitos alimentares. Ou repensá-los neste caso. Não é? Temos que repensá-los e temos que pensar que não precisamos de comer carne todos os dias, nem peixe, temos que pensar que os nossos avós tinham na carne e no peixe um suplemento, não era a base da alimentação, e que há outras formas de podermos ter uma alimentação equilibrada e sustentável e que no fundo elas estão aqui ao nosso alcance, assentes em quê? Num conhecimento que já cá está. Obviamente com inovação, sobretudo na parte da produção, e por isso mesmo é que é um projeto que assenta na tradição, no passado, mas também se projeta para o futuro e que bebe daquilo que é o conhecimento que nós todos já dispomos sobre produção e sobre alimentação e sobre segurança alimentar, etc. Mas no fundo é isso mesmo, é um projeto que se liga à comunidade, porque nós falamos em pessoas mais velhas, em séniores, e às vezes pensa-se que a população sénior é o passivo de um território e não é, de facto, são aqueles que detêm um conhecimento único muito ligado ao território, portanto adaptado a esse território, são pessoas com histórias de vida e exemplos de resiliência, porque, como eu disse, é um território difícil e que se ajustaram e que se ajustam até hoje e têm esse conhecimento e essa mais-valia. E, portanto, são as pessoas que sabem onde é que se apanham os espargos, onde é que se apanham as túbaras, onde é que se apanham os cogumelos, as acelgas, todas essas plantas que estão por aí e que nós descuidamos de as utilizar na nossa alimentação e que são absolutamente ricas em nutrientes que são necessários para termos uma alimentação saudável, e essas pessoas têm esse conhecimento que nós podemos incorporar com inovação numa cozinha diferente, que seja apelativa, porque também se come com os olhos, para estes públicos mais novos, mais difíceis, que já têm um paladar um bocadinho
toldado por esta alimentação mais industrial a que esta geração mais nova e mesmo a nossa geração foi habituada. E portanto é isso, a base deste projeto é muito essa, é o de respeitar o conhecimento que nós temos aqui, de o valorizar, de o salvaguardar, mas também de o projetar com inovação para o futuro. E isso faz-se com todas as pessoas, né? Com os que cá estão, com os mais velhos, com os novos e sobretudo apelando para todos aqueles que estão fora e que no fundo tenham um contributo a dar, se sintam bem-vindos para contribuir para estas diferentes iniciativas que aqui estivemos a apresentar e que o António apresentou, porque isto é um projeto de comunidade e a comunidade não se fecha em Santana de Cambas, é uma comunidade geral. É certo que ele está aqui microlocalizado, mas ele integra uma estratégia, no fundo, do concelho, mas também uma estratégia de território. Neste momento está-se a pensar em redes alimentares regionais, não é? No fundo para potenciar a capacidade de produção do território num todo e no fundo este tipo de iniciativas estão a acontecer um pouco por todo o mundo, né? Todos nós estamos a pensar melhor ou a repensar a forma como nos alimentamos, como produzimos alimentos, como desperdiçamos alimento e como tudo isso tem consequências na nossa saúde e na saúde do planeta. Portanto, é um microprojeto de Santana de Cambas que se projeta para o mundo e que recebe do mundo todas estas influências, não é? Por isso é que eu há pouco dizia, isto é feito de pequenas e grandes ações, porque tudo conta, não é? No momento que vivemos, tudo conta. E João, voltamos ao João para dizer que se calhar aqui num território tão pequenino como este de Santana de Cambas, nos parece agora aqui que estamos cá pequenino e muito longe do resto, se calhar está-se mesmo a apostar num projeto de futuro. O futuro passa por aqui. Daí a inovação também deste projeto. Falou-se muito aqui que não é inovar, que não é inovar, que não é inovar. Vamos também desmistificar isto um bocadinho para quem nos ouve. Inovar pode ser pegar naquilo que já existe, dando-lhe uma recriação, dando-lhe uma outra dinâmica, não é assim? Ana, uma das questões que, para mim pessoalmente, não existe esta questão do pequeno nem do grande. Eu penso que este projeto, para mim, é enorme. Prova que não tem tamanho. É enorme. E penso que todos nós temos que começar por um lado, não é? Eu também tenho funções como presidente de uma Casa do Povo, também seguindo muito aquilo que o Rui estava a dizer e identifico-me totalmente, porque estar à frente de associações, estar à frente de instituições nestes meios rurais, em territórios que são difíceis, não porque é difícil geri-los, mas porque são difíceis as condições para os gerir, que são coisas diferentes. Não porque as pessoas nos complicam a vida, mas porque nós, para conseguirmos ajudar as pessoas, temos dificuldade. E isso acontece muito pelo facto de nos terem colocado longe. E portanto, antes, eu penso que, em vez de falarmos de pequeno e de grande, devemos falar de perto e de longe. E eu acho que nós temos de ter esta capacidade enorme de, dentro daquilo que são as nossas instituições, sejam elas as Casas do Povo, que são, que, para meu ver, e tenho muito orgulho de ser presidente da Casa do Povo da minha terra desde os 18 anos, e acho que são dos principais garantes da memória coletiva, pelo menos daquela que é contemporânea, da que é mais recente, daquela que está na memória de todos os que são vivos. Penso que é muito importante para as Casas do Povo, para as IPSS, para as associações culturais, recreativas, desportivas, para as juntas de freguesia, para as câmaras municipais em territórios como o nosso, e é neste que tenho que falar, porque a incubadora insere-se no território do Baixo Alentejo, e a nossa realidade, que não é muito diferente em termos deste espaço que nos é comum, é muito importante que tenhamos esta percepção que é possível e que temos todos a capacidade de concretizar algo que é maior e que é superior. E nesse sentido, quando vejo, e logo quando vi e tive presente na elaboração e no processo, foi algo que me cativou. Primeiro porque me identifico, segundo porque sou
um fã declarado do trabalho que é feito aqui em Mértola. Penso que é muito importante nós termos este tipo de noção territorial, de planificação territorial, de olhar o território desta forma, pensá-lo não apenas no presente, mas com um olhar no futuro, sem descurar aquilo que as pessoas beneficiam no dia a dia. E nós temos que nos unir para que seja possível que projetos como estes existam nos sítios onde devem existir. E este projeto deve existir aqui, porque esta comunidade já trabalha, esta comunidade já produz, esta comunidade alimenta-se em torno de uma ideia, em torno de um conceito, em torno de uma instituição que consegue dar como fruto este projeto. Não é? Este projeto não nasce por acaso, não é por acaso que a Rosinda falava do laboratório de futuro, não é por acaso que se falava de tudo isto que estamos aqui a falar, agora com outros nomes, adaptando-nos à modernidade, adaptando-nos aos tempos presentes, e é possível. E estamos a falar de Santana de Cambas. E estamos a falar num território agradável, onde certamente se viverá bem, onde certamente as pessoas têm qualidade de vida, e isto vem acrescentar qualidade de vida. E, portanto, quando falamos em muitas destas questões da dimensão, eu penso que aquilo que nós falamos muitas vezes de impacto, o impacto ainda é maior quando a dimensão do projeto tem esta enormidade na vida das pessoas. Aquilo que o Rui estava a dizer é realmente muito importante, porque realmente quando nós temos toda uma comunidade envolvida em torno de um projeto, que percebe esse projeto e que o agarra como seu e que o agarra de uma forma de construir um futuro comum, isto é construir a comunidade. Isto é que deve ser a inovação social. Porque se nós nos quiséssemos manter naquilo que são os pressupostos do social tradicional e que é necessário, com respostas concretas para as problemáticas que enfrentamos, que estão identificadas, nós não teríamos percebido, e Portugal não seria neste momento um dos principais, se não o principal, promotor da inovação social. A inovação social faz falta porque nestes territórios faz falta uma abordagem diferente. Santana de Cambas não tem um lar, não tem um centro-dia, não tem um centro comunitário, mas tem a cozinha da avó. E essa cozinha da avó também trabalha com os séniores. Mas não no sentido de os meter num quarto, não no sentido de criar uma estrutura residencial, mas acreditando que eles são uma parte integrante da comunidade. E, portanto, esta abordagem diferente, e nós, se quisermos, podemos continuar aqui uma tarde inteira a falar como este projeto é inovador. Não foi por acaso que ele foi aprovado. Não é por acaso que este projeto vai ser executado. Mas se nós pensarmos nesta abordagem intergeracional, com o sentido de nós percebermos que, como a Rosinda dizia muito bem, os séniores não são o passivo, neste caso são o ativo da comunidade, são eles que são o motor deste desenvolvimento, são eles que são o motor desta mudança, e não temos aqui em Santana de Cambas uma mudança no paradigma naquilo que é a visão da nossa relação com os séniores. E, portanto, quando nós falamos tantas vezes que temos que alterar apoio domiciliário, temos que alterar as respostas residenciais, não teremos também aqui alguma das respostas a essas questões que nos fazemos tantas vezes? São coisas simples. A inovação social não é um bicho de 7 cabeças. São coisas muito simples. E esta demonstra como nós, com algo que nos é comum, que nos é querido, que é possível a qualquer pessoa que aqui está a perceber como é importante a alimentação, como é importante nós recordarmos, e todos nós aqui conseguimos ter essa memória de como é que era a nossa alimentação, de como é que era a alimentação dos nossos avós, e isso traz muito mais do que a própria alimentação, porque quando a pessoa vai para a horta, nós estamos a estimular a socialização, nós estamos a estimular a estimulação motora dessa pessoa, nós estamos a estimular cognitivamente essa pessoa, nós estamos a fazer que essa pessoa saia de casa, nós estamos a fazer que essa pessoa conviva. Quando nós pedimos às pessoas as receitas, nós estamos a fazer estimulação cognitiva. Quando nós pedimos a alguém que cozinhe, que prepare, que faça, nós estamos a estimular essa pessoa, nós estamos a dizer a essa pessoa, você faz falta, venha para a comunidade. E todos têm esse reconhecimento. E, portanto, estes projetos não são apenas importantes, são fundamentais. E o conjunto de todos estes projetos, e por isso a importância destes programas, é que todos percebam que não tem que haver estigma, nem tem que haver coisa nenhuma, porque se calhar aqui de Santana de Cambas surgiu um projeto que está em pé de igualdade, pode competir com qualquer projeto a nível nacional. E isso é que é importante. E como tivemos uma incubadora de inovação social, um projeto com vida que veio de Baleizão, como tivemos
muitos projetos que vêm de pequenas aldeias de Trás-os-Montes, pequenos projetos que vêm de outras aldeias, os pequenos espaços rurais, que no fundo são o cerne da vida comunitária do Alentejo. Não esqueça, o Alentejo não vive nas grandes cidades, o Alentejo vive nos espaços rurais, nos pequenos aglomerados urbanos. E, portanto, é daí que tem que vir a inovação. E ela tem que dar esta lição de que é possível, e é possível construirmos projetos úteis, projetos que criam emprego, que criam estrutura e que nós vamos conseguir desenvolver trabalho, nós vamos conseguir desenvolver uma aliança com todos, uma parceria para que este território tenha realmente o desenvolvimento que merece. E o desenvolvimento que merece não tem que ser aquilo que está standardizado. O desenvolvimento de territórios como este, dos nossos territórios, tem que ser aquilo que faz sentido para aqueles territórios. Para que aquelas pessoas tenham qualidade de vida e para que aquelas pessoas possam viver melhor. E, portanto, a inovação social é isto. E, portanto, como é que este projeto da Cozinha da Avó não é inovador? É totalmente inovador, não é? É uma boa deixa para colocarmos também um ponto final nesta edição da Fênix Talk, a quarta, em direto aqui de Santana de Cambas. Recordo que temos atrás de nós o edifício da Junta de Freguesia, que também nos acolheu aqui na sua parte da frente, este relevado fantástico ao ar livre, para apresentarmos esta Cozinha da Avó, um projeto que vai ter pelo menos 2 anos iniciais e que esperemos que continue por muito mais tempo. Quanto assim já sabe, regressamos sempre de hoje a 8 dias ainda com mais uma Fênix Talk.